Olá, alunos do ciclo 2 da Rede Municipal de Ensino. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa com a professora Michele Reis. Tudo bem, Pro? Tudo bem. Pro, caiu um negocinho no chão. A senhora pode pegar? Posso? Obrigada. Fedeu? Muito. Tchau, alunos. Boa aula. Bom, meus amores. Ela pensou que ia me trollar, mas ó, trolei ela primeiro, né? Afinal de contas, vale a pena a vida assim, leva leve, alegre, divertida, né? E ela saiu tão apressada com o fedor do meu pum, que ela esqueceu até de falar o tema da aula. O tema da nossa aula hoje são textos humorísticos. Na verdade, a gente está brincando, ninguém soltou pum aqui não. A intenção era uma trollar a outra e já dar ideia para você daquilo que é humor, né? E a mensagem que a gente quer transmitir é que o humor é aquilo que traz o nosso dia mais alegre, mais divertido, não é isso? Então, como não falar de humor sem sorrir, sem brincar, não é isso? Porque aprender não precisa ser algo duro, rígido, pesado. Aprender também cabe um riso, a alegria. E é isso que a gente está aqui para transmitir para você, tá bom? Bem, começando o nosso bate-papo, eu vou voltar lá para uma das nossas aulas anteriores, que eu terminei com uma perguntinha para você. E aí, você gosta da danada da ervilha? Você conseguiu provar? Viu a receitinha aí com a mamãe? Já tem um ponto de vista em relação ao gosto da ervilha? Bem, espero que sim. Peraí, notícia urgente agora, tá chegando aqui no notebook. Eu recebi uma foto de você provando ervilha. Quer ver? Olha aí, se não é você. Ainda tá com a legenda, né? Minha mãe me obrigando a comer ervilha. Você conhece esses personagens? Ué, não é você não? Pode até não ser você na imagem, mas eu tenho certeza que quando sua mãe te der ervilha, você vai fazer uma cara feia muito parecida com a desse vilão aí, viu? Vigia, viu? Mas, continuando no nosso assunto sobre humor, o que é humor? A definição de humor, né? Humor, ele também pode ser chamado de cômico, de comédia, de engraçado. Na verdade, são sinônimos. O humor necessariamente não precisa fazer a gente gargalhar, chorar de rir, mas quanto mais humor tiver, mais engraçado a gente vai achar e mais risos a gente vai soltar. Não é isso? Então, por que eu trouxe essas palavras para você? Cômico, comédia e engraçado. Cômico, porque a gente tem para aumentar o seu vocabulário, né? Cômico, a gente tem o costume de falar, fulano é cômico. Por que a gente fala que ele é cômico? Porque ele mata a gente de tanto rir. Então, eu posso usar a palavra cômico como um sinônimo para uma pessoa que faz graça, que é uma pessoa com muito humor, um tempo de humor bem legal. Às vezes o jeito dela andar, de falar, algum personagem que ela inventa é algo muito engraçado. Então sempre é bom a gente ter uma pessoa dessa perto da gente, principalmente nos momentos que a gente está meio para baixo, caidinho, né? Sempre levanta o nosso astral. Eu trouxe a palavra comédia. Por quê? Porque quando a gente vai escolher um filme, com certeza você vai lá, observa nas categorias e tem lá filmes de comédia. Então, naqueles filmes de comédia, qual é o objetivo do filme? Trabalhar o humor. Ou seja, vai ser um filme que tem o objetivo de algumas cenas serem engraçadas, de fazer você sorrir. Então, comédia também é um sinônimo da palavra humor. Engraçado é aquilo que a gente já conhece, né? Que tá lá, que traz graça. Olha, engraçado é aquilo que vai trazer graça à nossa vida, tá? E tudo, né? É interessante falar que o humor
eu fui no dicionário pesquisar e vi que o humor está lá ligado à sensação de bem-estar, de felicidade. Então, as pessoas que têm mais humor, né, costumam ser pessoas mais leves, mais felizes, né? E outra curiosidade interessante que eu achei sobre o humor é que fala que tem 3 neurotransmissores, ou seja, é uma questão também metabólica do nosso corpo, né? E esses transmissores, esses hormônios, né, eles vão passear pelo nosso sangue e vão relaxar o nosso corpo, né, dar essa sensação de tranquilidade sempre quando a gente está assistindo alguma coisa de comédia ou quando a gente está em alguma situação em que tem humor envolvido, beleza? Pronto. Então, trazendo para a língua portuguesa, que é o nosso foco aqui, nós temos os textos humorísticos, né? Os textos humorísticos são os textos de humor. E como tudo na língua portuguesa, a gente vai entender que os textos são de humor por alguns recursos que eles usam. E os recursos que eles usam, na maioria das vezes, são esses 3, que é a ironia, as situações absurdas e as situações inesperadas. Então, observe, quando é que uma coisa é engraçada? Quando é que aquilo tem humor? Quando você olha para uma situação e cria uma expectativa. Eu não estou pensando, eu tenho expectativa. Mas às vezes é uma expectativa natural. Poxa, se eu virar um copo com água, a água vai cair naturalmente, é a lei da natureza. Mas se você virar o copo e acontecer alguma coisa absurda, tipo, em vez da água descer, a água subir, aquilo vai fugir ao seu esperado, à sua expectativa. Então o humor trabalha isso, ele quebra a sua expectativa em relação ao que você está vendo. E aí leva para 2 situações que são o absurdo, ou seja, vai acontecer algo que você nem imaginava que pudesse acontecer, ou vai acontecer alguma coisa muito inesperada, tá? Então, o humor acontece nessa hora. Fica ligadinho aqui que eu vou trazer para vocês algumas situações de humor. Mas antes de trazer essas situações, eu quero trazer o termo ironia. É um termo que a gente costuma usar. Fulaninho é muito irônico, hein? E às vezes você nem sabe o que significa ironia. Ironia é um termo da nossa língua, é um recurso da nossa língua que serve para a gente falar exatamente o contrário daquilo que a gente queria falar. Você usa muito isso no seu dia a dia. Por exemplo, você chegou tarde. O normal, se você fosse falar para uma pessoa que chegou tarde no compromisso, é dessa maneira, você chegou tarde. Mas se você quiser ser irônico, você vai falar como? Você chegou cedo para amanhã. Você entende o tempo do humor? Você chegou cedo, mas não para hoje, você chegou para amanhã. Ou então você poderia falar, poxa, fulano é rápido. Aí a pessoa fica toda gabosa, eu sou rápido. Aí você fala rápido como uma tartaruga. Você quis dizer o quê? Que ele é rápido ou que ele é lento? Ele é lento, né? Então observe que você usa uma palavra e logo depois você usa uma palavra que é contrária àquele sentido. Justamente aí é que mora a ironia. Eu acho que você usa isso muito. Sua mãe deve usar muito isso aí com você, né? Então é um termo talvez você use e não saiba que isso se chama ironia. Então toda vez que você quiser ser debochado, né? Ser irônico com alguém, você já sabe como fazer e já sabe que isso tem nome, que é ironia e que é um recurso muito usado no nosso dia a dia, tanto falado quanto escrito nos textos, tá bom? Então, vamos perceber as nossas situações absurdas? Na telinha, a nossa primeira situação. O que são 3 pontos verdes no canto da sala?
3 pontos verdes num canto da sala. Aí seus miolos já começam, pode ser qualquer coisa, uma bactéria, sei lá, uma linha, não sei. Pontos, linha não rola, né? Mas vamos ver a resposta. Uma ervilha de castigo e outras 2 a dizer: bem feita, bem feita. Percebe? Nem sempre o humor é algo fácil da gente perceber. Nem sempre, nem sempre. Às vezes a gente entende mais o humor na hora da forma que a pessoa está falando, a gente dá risada, do que num texto assim escrito. Nem sempre é fácil. Mas observe o absurdo dessa situação. 3 pontos verdes no canto da sala. Pode ser qualquer coisa, pode ser sujeira, mas jamais vai existir 3 ervilhas de castigo. Ervilha não fica de castigo. E outras 2 a dizer. Ervilha não fala. Bem feita, bem feita. E ó, presta atenção que ainda pior ainda, essas ervilhas ainda não sabem o português direito. Porque se a ervilha estava de castigo, as outras tinham que falar o quê? Bem feito, porque ela estava de castigo. Mas elas são ervilhas tão malucas que nem o português direito elas souberam usar. Quer dizer, ela fala bem feita, bem feita. Entende? Então, o humor está nessa pegada, né? O humor está nessa forma absurda de conduzir uma situação. Tá bom? Vamos ver outro exemplo aí de humor. Temos o exemplo da piada. Quem não gosta de uma piada, hein? Tirando aquelas piadas que são sujas, que usam de palavrão, né? Duplo sentido, eu prefiro uma piadinha mais leve, mais engraçada, que é a tal do tal Joãozinho, né? Ele é campeão de piada. Então vamos ver mais essa aqui do Joãozinho. Joãozinho chega à sala de aula com um enorme galo na cabeça. E a professora pergunta: o que aconteceu, Joãozinho? Tiraram ervilhas em mim, professora. Mas como as ervilhas tão pequeninas conseguiram fazer um estrago tão grande? Professora, é que elas ainda estavam enlatadas. Enlatadas, olha a graça onde está. A situação até aqui está normal. Atiraram ervilhas em mim, professora. Ervilha vai machucar alguém? Jamais! A gente sabe que a ervilha é tão pequenininha, levinha, molinha. Não tinha como machucar o Joãozinho muito. Mas, na verdade, o inusitado aí está na situação de que as ervilhas ainda estavam dentro das latas. Ou seja, não jogaram ervilhas no João, jogaram latas de ervilha. E aí é que está a graça. Bem, não sei se você está achando muito engraçado, tá? A professora não é expert em contar piada, porém, a piada é um gênero humorístico de texto e sim, esse texto tem uma graça, tá? Talvez outra pessoa que tenha a veia mais cômica, que seja mais engraçado, possa contar essa piada para você e você rolar de rir. Infelizmente, não é o meu caso. Vamos para o próximo slide. Esse slide a gente vai tratar dos tipos de texto humorístico. E nesse caso a gente já viu um que é a piada, tá? Temos, além da piada, que também é conhecida como anedota, temos a charge, temos a tirinha e temos o cartoon, tá? Esses textos são textos muito conhecidos. Talvez você veja sempre aí ao seu redor, nos livros, na TV, nos jornais, na internet. Porém, você não sabe que ele leva a esses nomes. Cada tipo de texto humorístico vai ter uma característica própria, tá? Em relação principalmente ao uso da linguagem. Uns usam linguagem não verbal, outros usam a linguagem mista, usando linguagem verbal e não verbal. No caso da anedota, que é a piada, ele vai usar apenas a linguagem verbal. É uma historinha narrada que tem um viés engraçado. Então, cada texto vai ter o seu próprio recurso, tá bom? Vamos treinar agora? Sempre é bom a gente treinar para ver como é que está o nível do nosso conhecimento.
E nós vamos treinar utilizando um material muito maravilhoso, né, que está disponível aqui nesse site, que vai falar, vai ter lá várias atividades para melhorar o seu conhecimento, não só em questão a esse tipo de texto, como a notícias, como a textos publicitários, tá bom? Vale a pena você ir lá, adquirir esse material na internet, 0800 de graça. E tanto você aluno, como você professor, você pai, que quer melhorar o aprendizado do teu filho, vale a pena você consultar esse material lá na internet, tá bom? Seguindo para a primeira questão. Observe que nesse caso eu já coloquei aqui, ó, o humor pode estar nos detalhes. Observe aí, Cebolinha, Mônica e Sansão, que é o coelhinho da Mônica, né? Esse embate aí já é um velho conhecido da gente, não é isso? Só que nesse caso, observe aqui, esse aqui é uma tirinha, que é uma forma de texto humorístico. Ele está usando a linguagem não verbal. Só as imagens é que conduzem a história. Então vamos observar o primeiro quadrinho, o Cebolinha, né, enfrentando a Mônica, abusando ela. E aí a Mônica taca o Sansão nele. Ele se abaixa e o Sansão voa. Olha aqui o que acontece com o Sansão. E aí, o Sansão volta e bate exatamente na cabeça do Cebolinha. Eu achei muito interessante. Então, vamos observando esses quatro quadradinhos da tirinha, vamos entender como é que eles interagem com a história. Apenas marcam um quadradinho, o quadrado, deixam a história mais organizada ou eles ajudam a criar humor na história? Observe, você precisa entender o contexto. Por quê? No humor, você tem que entender que ele tem uma relação com o seu dia a dia. Então, naturalmente, se isso aqui é um quadradinho e ela jogou o Sansão tinha que sumir da cena. Mas o que aconteceu? Olha, justamente aqui o quadradinho começou a fazer parte da história. E aí o Sansão bateu no limite do quadradinho e voltou de novo e bateu na cabeça do Cebolinha e detonou ele. Então, neste caso, esse auxílio aqui inesperado, essa situação inesperada que aconteceu com o Sansão batendo no quadradinho, criou humor na história. Então, essa é a nossa resposta para essa questão, tá bom? Vamos agora observar mais outra tirinha, mas essa a gente vai trabalhar fatiada para ver se você consegue perceber essa quebra dessa expectativa que a gente tem, tá? Temos essa história, nessa tirinha, temos 3 quadradinhos, 3 cenas, tá? Então, na primeira cena, tá lá o Chico Bento bem bonito para tirar uma foto. Aí vem a namoradinha dele. Ah, Chico, olha o passarinho que eu já vou tirar o retrato. Tá, o Chico fala. Quando a gente diz, olha o passarinho para tirar a foto, o que a gente pensa? Ah, todo mundo quando tira foto fala, olha o passarinho. Não é isso que a gente pensa? Então, vamos lá para o segundo quadradinho. Na hora que ela vai tirar a foto, aparece um passarinho bem no meio da foto. O que você entende? Esse passarinho apareceu bem na frente da foto. Agora vem o desfecho, que é talvez a parte mais engraçada. Viu? Não te falei para ficar de olho no passarinho? Então, quando ela falou de olho no passarinho, não era para ele ficar olhando para a câmera. Era um passarinho de verdade, exibido, sabichão, que ninguém pode tirar uma foto que ele fica na frente. Esse danado que apareceu em tudo que é foto. Então, era o passarinho. Então, quebrou a nossa expectativa. A nossa expectativa era olhar o passarinho e tirar apenas a foto. Mas a situação inusitada, que era um passarinho de verdade. Entendeu qual é a proposta? Agora vamos ver um outro tipo de texto humorístico, que é o texto do cartoon.
texto do Cartoon talvez seja algo que você tenha que ser um pouquinho mais crescido para entender a graça, tá? Mas o objetivo do cartunista, que é aquele que faz esse tipo de texto humorístico, é que você, né, de uma maneira engraçada, perceba algo que na sociedade que a gente vive está trazendo um certo incômodo, ou seja, um certo problema. Então, nesse caso, o que é que ele quer retratar? Ó, tô lavando a calçada, diz a senhora ao telefone, só que ela tá lavando a calçada, mas ela tá jogando a água, ó, no lixo. Então, observe, quando ela fala lavando a calçada de mangueira, no contexto que a gente vive, de problemas com falta d'água, problemas com a água como recurso no mundo, né, a poluição e a escassez da água, ele está fazendo aqui uma crítica. Olha o que eu estou falando em relação a ser crítico em relação às coisas do mundo. Ele está fazendo uma crítica social. E esse tipo de texto, ele é mais de uso jornalístico. Então, você vai ver num jornal, numa revista, em um livro, né? Por quê? Porque ele quer realmente levar a pessoa que está recebendo a mensagem de uma maneira criativa, a refletir algo na sociedade que está sendo ruim. Tá bom? Então, fique atenado aí que ainda tem mais. Eu coloquei a pergunta para a gente demarcar mesmo. Qual é a mensagem do Cartoon? Lavar a calçada com mangueira é o mesmo que jogar água no lixo. Ou letra B, precisamos ter cuidado ao falar no celular. Qual dessas você marcaria? Claro, né, gente? A resposta está na letra A. Ele está dizendo que se você lava a sua calçada com mangueira, você está desperdiçando água. E o que é desperdiçar água? É a mesma coisa que você jogar água no lixo. Tá bom? Vamos para a próxima? Essa daqui é do coronavírus, né? E esse aqui já é outro tipo de texto humorístico, que já é a charge. Quase não sai. Charge. Mas é um desenho também. Qual é a diferença da charge para o Cartoon? É quase nenhuma. Porém, na charge, nós temos a principal diferença é que você pode fazer charge de uma pessoa. No Cartoon, não, tá? E no caso da charge, o tema sempre é atual. Então, você tem que estar atenado ao que está acontecendo ao seu redor, na atualidade, para poder compreender melhor a charge. No caso do Cartoon, não. É uma coisa que já rola, ó, na sociedade há muito tempo, é uma coisa que é um problema constante, tá? Então, o que mais atual é do que coronavírus e fake news? Então, nesse caso, qual será a mensagem que a pessoa que fez a charge quis passar para o interlocutor? Vamos ver? Temos aqui duas opções de mensagem, tá? Temos a letra A que diz: as notícias falsas, que no caso são fake news, disputam em velocidade com o vírus da Covid-19. E a letra B diz: exercícios físicos nos ajudam a afastar o vírus. Qual dessas você marcaria? E aí? Essa eu vou deixar para você pensar em casa e marcar aí. Não vou te dar resposta. Para acabar a nossa aula, para acabar de verdade, eu não podia deixar de fora a dona da festa, que é a nossa ervilha amada. E eu trouxe aqui esse meme que me fez chorar de rir. Não sei se vai acontecer o mesmo com vocês, porque até isso tem diferença, né, do tempo da graça. Mas o texto diz assim: a ervilha se preparando para estragar qualquer comida. Olha que situação louca! Uma mulher verde se maquiando, a ervilha. E a ervilha vai estragar qualquer comida. Afinal de contas, a maioria das pessoas não é fã de ervilha, né?
E aí, quais são as opções? A pergunta é, onde está o humor? Onde está o humor nesse meme, né? Um meme. O humor está no fato da pessoa não gostar de ervilha. É essa a graça? Eu não gosto de ervilha, por isso que é engraçado. Letra B. No fato de se colocar a ervilha em qualquer tipo de comida, ou seja, ervilha para todo lado. Será que o humor está nisso? Ou na letra C, no fato de uma mulher verde estar se produzindo bem. Eu falei que no humor se usa a ironia, a situação inesperada e a situação absurda. Nesse caso dessa mulher se maquiando como ervilha, qual dessas foi usada? Que recurso foi usado? Ora, vamos ver a nossa resposta? No fato de uma mulher verde estar se produzindo, afinal de contas, isso é o absurdo, né? Uma situação absurda, ervilha se produzindo. Então a graça está aí, viu, gente? Olha, para finalizar, eu quero dizer para vocês, comam ervilha, tá? Porque ervilha faz bem à saúde, muito bem. Deixo aqui meu beijo para vocês com gosto de ervilha. E até a próxima aula!